Olá a todos, eu sou o Diego, esse é o canal de psicanálise no YouTube. E hoje eu vou falar um pouco sobre o escritor maldito. Mas a gente já sabe, né? Dá like no vídeo, compartilha com todo mundo, se inscreve no canal. Se não for inscrito, se inscreve. Se você já for inscrito, se inscreve, inscreve de novo. Vamos enlouquecer o algoritmo do YouTube. O escritor maldito, o mestre do terror, Stephen King. Também seria injusto atribuir só esses rótulos, já que ele é um autor muito versátil e o meu favorito. Agora em setembro é aniversário de King e eu resolvi gravar esse vídeo. E o que eu vou fazer, né? Eu vou tentar dar uma interpretação para ele. Eu vou mergulhar na mente do King, né? Muitas vezes as pessoas tentam entendê-lo, eu vou fazer o mesmo, né? E como que eu vou fazer isso, né? Vamos por partes, né? Uma pequena apresentação, muito curta. O King, ele é formado na, na faculdade, ele é natural do Maine e ele sempre quis ser escritor. Já na faculdade ele escrevia, ele publicava vários contos espalhados por revistas, até que ele publicou o seu primeiro romance, Carrie a Estranha. E foi um sucesso, ele foi publicando e o King, de certa forma, é uma máquina de escrever. E nessa escrita, ele tinha muito mais livros do que demanda, né? E o editor dele falou, não, toma cuidado, não vamos publicar tanto que pode desgastar a marca King. E o Stephen King teve uma ideia. E se eu usasse um pseudônimo, eu vou criar um autor falso e publicar também por ele. O editor achou ok. O King deu essa justificativa, mas ele também tinha uma outra que nos interessa bastante aqui. Ele queria saber se ele teve sorte ou se ele era bom. Então guardem esta ideia, né? De alguém que não tem certeza de seus méritos. O King, por muitos anos, ele abusou de bebidas, de drogas, de medicações, ao ponto de ter livros que ele não se lembra de ter escrito. Um desses livros é Cujo, que o autor já falou que não tem memória alguma de ter escrito. Até que teve uma intervenção familiar, os filhos, a esposa se aproximaram muito mais dele, falaram que já estava demais, que estavam com muito medo de perdê-lo. King se tratou, hoje ele está recuperado. E é importante notar que a qualidade da obra dele não mudou. E por que eu toco nesse ponto, né? Existe algo do imaginário popular que o artista ele usa substâncias para aguçar a imaginação. Não é algo técnico, não é algo científico, mas é algo que existe no imaginário. E quando eu olho para o King, não só essa ideia ela fica muito absurda, como ela fica muito mais absurda do que deveria, né? Eu não consigo ver alguém que usa uma substância para aguçar. Não, eu vejo alguém que usa uma substância para silenciar. E aí a gente começa a dar o nosso mergulho. Lembra quando eu falei do King queria saber se ele era bom mesmo? Ele queria testar esta ideia. Nós temos o que nós aqui em psicanálise chamamos de superego, né? Pense em superego como o ideal do eu. Um ideal que eu tenho que ser, um ideal inalcançável. E este ideal ele é composto de culpa e medo. Medo de eu ser uma fraude, culpa de ser uma fraude e estar vivendo disso. E se os meus méritos vierem dos filmes que são feitos dos meus livros e as pessoas só compram por causa disso?
Algo assim talvez tenha passado pela cabeça do King. E por que eu arrisco isso? Os romances do King são autobiográficos. O que eu quero dizer? O Lacan tem uma ideia que diz que não existe linguagem. Toda linguagem é metalinguagem. Não existe metalinguagem. Toda linguagem é metalinguagem. É assim. Tudo que o Diego fala, pensa, vê, ouve, escuta, faz, é Diego. Então tudo que Stephen King escreve é Stephen King. Já que todo o grande criador cria sempre a ele mesmo. E temos repetições nos livros do King, né? Há sempre a figura de um escritor. Há sempre a figura de um personagem babaca, que ele é babaca por uma culpa, um movimento autodestrutivo. Há sempre um personagem alcoolista. Há sempre muitos conflitos internos, pessoas que ficam tendo longos diálogos com elas mesmas para tentar se convencer que suas decisões estão acertadas. E aos monstros do King, que são sempre representações dos demônios internos. E aí nos demônios internos podemos pensar no superego. Então você tem personagens atormentados por essas ideias. E aí eu acredito sim que o King é uma pessoa ou foi uma pessoa atormentada por esses demônios internos. Ele tentou usar as drogas, tentou usar o álcool para silenciar. Não acho que ele tenha conseguido. Vide a produção dele nesse período, não mudou nada. Porém, hoje, a impressão é de um King que conseguiu sair. E por que eu acho isso? Há uma mudança sutil nas obras dele. O King aprofunda mais em ideias afetivas nas obras dele. Isso sempre teve, é como se ele estivesse reproduzindo, repetindo a experiência da família dele, que o ama, pedindo para ele se cuidar nos livros, enquanto os personagens também são atormentados. É um processo humano de repetir. Eu já escrevi, já falei sobre isso no vídeo Repetir, Recordar, Elaborar. Mas temos alguém lidando com seus demônios através de uma representação, através da escrita, através da criatividade, sublimando seus próprios demônios. A gente pode pensar como uma espécie de cura, uma vez que ele aparentemente segue sendo ele, sem nas recaídas, conseguindo brincar com esses monstros, e talvez esteja aí a cura. Não dá para pensar que ele parou de beber, ele está curado. Não, é um pensamento muito pobre, muito rasteiro. Mas ele está mais à vontade com os demônios dele, então ele está se curando. Aí nós temos uma linha melhor. No Escuridão Total Sem Estrelas, ele brinca muito com isso quando ele faz a dedicatória do livro. Ele explica de onde vêm as histórias. Há livros que não são de ficção, onde ele descreve onde vêm as criações dele. E aí eu vejo alguém se curando da própria superego, dos próprios tormentos que nós temos. Freud disse que analisar alguém é curá-lo daquele que ele mais precisa para viver, que é o superego. Então vemos no King alguém se curando daquilo que ele mais precisa para viver, escrevendo. E é isso, fica a recomendação, vão conhecer esse grande escritor. Dúvidas, sugestões, críticas aqui embaixo. Até a próxima, obrigado.